Graça e paz, abençoados e abençoadas, filhinhos e filhinhas de papai amado. A graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um bom dia para você que adicionou, acionou, entrou agora neste canal, navegando aí na internet, achou esse canal, né? É Ministério Caminhos da Graça. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Para quem não me conhece, sou Jonas Barros, deste abençoado canal que transmite a verdade libertadora. A verdade que realmente salva, liberta e coloca em liberdade e deixa os filhos e filhas de Deus livres. Livres do quê? Da lei, do pecado e da morte. Da lei, do pecado e da morte. E de todos os medos que possa existir na vida de um filho, de uma filha de Deus, ou de quem ama, de quem tem fé e crê em Deus. E nisto não temos dúvida que todos têm fé e todos creem em Deus, amém? Mas eu quero vos falar um pouquinho, quero ser rápido aqui, no máximo aí 8 ou 9 minutos. Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos 8, 21, que diz assim, ó: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Repetindo, Romanos 8, versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Abençoados, como eu já disse quantas vezes eu já disse isto. Neste canal Ministério Caminhos da Graça tem mais de 150 mensagens que eu falo sobre isto, sobre esse assunto. Qual assunto, Jonas? O assunto de que nós fomos enganados, o assunto de que nós não fomos informados. Permissão de Deus? Sim. Tempo de Deus? Sim. Majestade, glória, poderio de Deus? Sim. Tudo foi prescrito por Ele. Tudo foi escrito por Ele. E claro que é do seu querer, é da sua ciência, é de sua vontade que as coisas se desenrolem assim. Eu recebo a revelação hoje, você recebe a revelação amanhã, o outro ouve uma mensagem desta e vai recebendo a revelação gradativamente, ou no dia em que Deus viu, no dia em que creu e Deus abriu, deu graça, derramou um pouquinho mais do seu espírito e deu entendimento, abriu a mente e lhes deu a mente dele, a mente de Cristo. Amém? Para entender essas coisas, de que nós fomos enganados, de que nós fomos iludidos até aqui, de que o homem, a mulher que crê em Deus, ele precisa pagar um preço. Ele precisa dar para receber. Ele precisa fazer para merecer alguma coisa de Deus. Ele precisa ir buscar a Deus, senão ele não recebe. Ele precisa ser batizado nas águas para ser perdoado os seus pecados, assim como um sinal. Tudo isto nós fomos enganados, iludidos, porque isto não é verdade. Nós somos ensinados que o homem ele precisa buscar e ter a santificação, jejuns, consagrações e vestes, cabelos, usos e costumes, aparência de um cristão. A mulher, a aparência de uma mulher cristã de Deus,
para daí ela ter a santidade, para daí ela receber a santidade, para daí ele receber a justificação. Ou seja, estar na qualidade de justo, de santo, de abençoado e tendo assim a presença, né? Deus, o Espírito Santo na sua vida. Então tudo isso nós fomos ensinados, mas não é verdade. Não é verdade. Cristo fez toda a obra naquela cruz. Cristo completou e fez e nos deu e nos presenteou todos os seus filhos e filhas amadas com tudo isto lá naquela cruz. Então nós vemos aqui, ó, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você quer ver como não é verdade? Se nós abrirmos aqui em Efésios 2:8, o que diz Efésios 2:8? Efésios 2:8 diz assim, ó. Olha o que diz Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Está aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí, tá vendo? Então, nós somos salvos, nós somos justificados, nós fomos santificados, nós fomos aperfeiçoados pela graça, pela fé. Pela graça, pela fé, nós recebemos tudo isto de Deus. Tudo isto nós recebemos de Deus. Foi mérito dele, foi esforço dele, foi obras dele, foi suor dele, foi santificação dele, foi jejuns dele, foi pagamentos dele, foi de ir para lá ou para cá, subir, descer, sofrer, enfim, passar sede, fome, nudez, vergonha, vexame, tudo que ele passou foi para nos dar isto pela nossa fé, pela nossa confiança nele. Amém? Romanos 8, versículos 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. O que está escrito? Confere lá, abençoado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, meu irmão, você anda em Espírito? Você tem essa fé? O que é andar em Espírito? É você ter fé, é você ter a confiança, é você crer que Deus está com você. Ora, Deus não é Espírito? Deus é Espírito. Então, se você tem Deus, se você tem a fé, Deus está em você, o Espírito Santo está em você. Não é por aparência, não é porque você faz ou que você deixou de fazer. Não, é porque você tem fé, é porque você crê. Deus está no Espírito e em Espírito. É o que ele falou para aquela mulher lá naquele poço, quando ele pediu água para ela. Ela foi dialogando com ele, e de repente ela, no desespero da sua alma, do seu espírito, ela pergunta para ele, você lembra disto? Ela pergunta para ele, mestre, Rabi, aonde nós te adoraremos, mestre? Nossos pais te adoraram no monte em Jerusalém, enfim, onde nós podemos te adorar? Onde eu posso te adorar? E lembra que Jesus falou para ela? Nem no monte, nem em Jerusalém. Não, filha, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque a hora é chegada, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? São João capítulo 4, a partir do versículo 20 ali, esse texto, né? Então nós podemos sim, e nós precisamos sim, crer e confiar nisto. Isto foi que eu acabei de ler, Romanos 8, versículo 1. E o versículo 2? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Cristo me livrou pela minha fé, pela minha confiança, pelo que eu creio nele, pela minha fé nele. A graça dele, a fé que eu tenho nele, me livrou da lei, do pecado e da morte.
Cristo me livrou, Cristo te livrou, abençoado. Então você está sendo enganado, você está sendo ludibriado, estão te passando para trás, estão te fazendo aí um manequim, um robô, um boneco, né? Aqueles bonequinhos de presépio que fica assim, ó. Tudo que o pastor fala tem que obedecer, que tem que obedecer aos nossos pastores, né? Como está aquele texto lá, né? Eu acredito que foi Pedro que escreveu, né? Gente, Cristo é o nosso pastor, amém? Tudo que foi para que os homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, fizessem, cumprissem de sofrimento, de penitências, de sacrifícios, de obras, estavam tudo debaixo da lei e estavam todos comprometidos com a lei. Por isso Cristo veio cumprir a lei e agora o fim da lei é Cristo, porque Cristo é o fim da lei. Então agora temos Romanos 8, 1 e 2. Cristo me livrou, pela graça e pela fé que eu tenho nele, da lei, do pecado e da morte. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo os desejos da carne, segundo os pensamentos da carne, não, mas eles andam segundo o Espírito. Espírito esse de Deus, que nos deu a graça, nos deu a fé, nos deu vitória, nos deu essa confiança, nos deu essa salvação perfeita. E estamos justos gratuitamente, porque Cristo pagou o preço. Amém? Fique com esta palavra, fique com esta mensagem e seja feliz. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Se você passa a luta, dê glória a Deus. Se você tem bonança, glória a Deus. Se você está passando necessidade, dê glória a Deus. Se você tem abundância de dias e tem muito alimento, reparta com quem não tem. Tem bastante finança, tem bastante dinheiro, dê um pouco, doe um pouco para o moribundo, necessitado, para aquele pobre, para aquela pobre viúva, para o pobre viúvo, né? Para o órfão, para a órfã, enfim. Faça a caridade, faça com o coração, faça com o amor. Nisto você garante a tua paz, a tua alegria, a tua fidelidade para com Deus, né? De que Deus te abençoou, você abençoa. De que Deus te ajudou, você ajuda. De que Deus te deu a abastância de tudo que você precisa. Então você abastece também alguém, você também abençoa alguém, sempre abençoando alguém. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Se você gostou da mensagem, deixa teu like, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem e abençoe alguém. Amém? Efésios 1:3 está escrito: o Pai, nosso Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Então Deus já nos abençoou, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Amém? Graça e paz, abençoado. Graça e paz. Graça e paz, graça e paz, essa é a saudação que os filhos do Senhor faz. Graça e paz. Entra no meu canal, tem muitas músicas, muitos louvores lindos, autorias que Deus me deu, que eu fiz, que outros abençoados fizeram. Louvores que muitos aí do sistema religioso pediram para me gravar e eu gravei, tá? Mas tudo para a glória e honra de Deus e para alegrar e satisfazer aí o coração, a alegria dos nossos irmãos e abençoados. Amém? Graça e paz! Oh, glória!